Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de Brasil assombrado. Um casarão enorme, imponente, chama a atenção de quem passa por Potreiro Grande. A localidade faz parte de Sentinela do Sul, no Rio Grande do Sul, e a casa guarda histórias conhecidas pelos moradores desde o tempo em que o lugar tinha o nome de Dores do Camaquã. Apesar de imponente de longe, de perto é vazio, é sombrio e para alguns é assustador. São 3 grandes corredores e 25 cômodos, e muitas famílias viveram ali desde sua construção no século XIX, e pelo que se sabe é assombrado desde sempre. Pode ser pelo lugar onde foi construído ou também por uma revelação feita no final dos anos 70. Os moradores da época estavam muito assustados com os fenômenos na casa. Eram vultos, sombras, aparições de corpo inteiro e muito barulho. Resolveram então fazer uma sessão espírita, na esperança de descobrir o que havia lá e como poder mandar embora. A sessão foi realizada na sala principal. E, em certo ponto, um espírito se aproximou e, através de um médium, disse que teria 3 guardados em 3 pontos diferentes da casa, mas que ninguém deveria mexer. E nisso ele foi muito claro. O que chamavam de guardado na época seria algo valioso, escondido nas terras. E isso era comum. Era comum esconder joias, moedas, tudo enterrado no porão, já que eram lugares afastados e não era nada fácil ir ao banco com frequência. Mas não adiantou nada. A advertência do espírito foi à toa, porque pouco tempo depois a história se espalhou e vários buracos começaram a surgir nas terras. Até pessoas com detectores de metais apareceram, querendo encontrar o tal tesouro. Os detectores acusavam o lugar, mas quando alguém cavava, chegava até certo ponto e aí não acusava mais nada. E eles tinham que desistir. Talvez isso fosse o espírito dando uma canseira nos ambiciosos. Mas ninguém nunca encontrou nada. Mas isso parece ter deixado então os espíritos da casa bastante nervosos. O atual proprietário disse que comprou a casa dos herdeiros e que nem foi tão difícil assim, já que por causa de todas as manifestações, eles nem queriam mais viver ali. Não foi à toa que tantas famílias passaram pelo casarão. Quando o afilhado dele resolveu morar lá, disse ter sido testemunha de muitos desses fenômenos. Mas o que mais impressionou e assustou foi a madrugada em que dormia com a mulher e começou a ouvir passos pela casa. Como o chão é de madeira e a noite muito silenciosa, nem tinha como negar que eram realmente passos. A princípio, como todo mundo, ele pensou que alguém teria invadido. Mas aí veio à mente que seria impossível que alguém entrasse ali. Quando percebeu, havia um homem idoso parado entre o guarda-roupas e a porta. Muito assustado, o morador levantou-se e acendeu a luz, mas já não tinha mais ninguém. Então, ele viu um vulto caminhando entre os quartos. Claro, foi atrás, mas quem quer que fosse, já tinha ido embora. O lugar é tão incrível que há também assombrações fora da casa e são vistas pelos moradores das fazendas vizinhas. A maior quantidade de relatos são de bolas de fogo, das grandes, que aparecem flutuando e somem, sempre em árvores que estão próximas ao casarão. Um vizinho contou que certa noite ele viu um rastro de fogo no mato pela janela da sua casa. Sabendo, que estava no terreno do casarão, ele correu para ver, porque pensou que era um incêndio. Mas quando se aproximou, viu o rastro se transformar em uma grande bola de fogo e flutuar, até desaparecer por cima de uma figueira. Certamente são manifestações da Mãe do Ouro, o que comprova que de fato os tais guardados estão na propriedade. Mas segundo uma médium que visitou o local,
Esses guardados podem não ser exatamente joias, ouro ou prata, mas sim algo de valor sentimental para os antigos moradores. Ela sentiu que há um espírito possessivo ali dentro, mas ele não está apegado à casa, e sim ao que está escondido nela, e não permite que ninguém encontre e nem more lá. Por isso mesmo o dono da casa disse que não vai vendê-la e vai deixar para os seus descendentes, e de saber sim onde estão esses guardados, mas que nunca vai dizer a ninguém. Logo eu volto, trazendo mais um Brasil assombrado. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.